Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 1. Está escrito assim, 1 João 1, a partir do 1. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhe proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Esta é a mensagem que ouvimos dele e agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Papai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela oportunidade de falar dela, pela oportunidade de falar de ti. Muito obrigado, Senhor, é um grande privilégio, um grande privilégio. Eu te peço, Senhor, que o seu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, que nós sejamos conectados nesse mesmo Espírito, Pai, e que o céu esteja aberto nesse lugar, que seja quebrado, Senhor, toda força satânica, Pai, que quer nos tomar essa palavra, que não quer, Senhor, nos deixar entender, que quer nos deixar perder, Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra seja frutífera em nós, Pai, que caia no nosso coração como uma semente, Pai, em terra boa, Pai, em nome de Jesus. Faz, Espírito Santo, o que eu não posso fazer, o que um discurso inteligente não pode fazer, Senhor. Senhor, nos toca dentro, Senhor, nos toca no Espírito. Faz com que essa palavra, Senhor, floresça e frutifique em nós. Pai, o que está sendo liberado aqui, Pai, que seja a palavra tua, Pai, completamente tua, Senhor. Que tudo que vier da minha carne seja jogado por terra, Pai, mas que o Senhor possa agir completamente, Senhor. Me usa nesse lugar, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, quando eu passei por os primeiros momentos assim, que eu estava dando alguns passos em direção a Cristo novamente, eu lembro que Deus me levou em alguns lugares muito tensos, uns desertos assim bem pesados. E é interessante saber que sempre que Deus quer trabalhar em alguém para fazer dessa pessoa um grande homem, Ele leva ao deserto. Então por isso eu fico feliz de ter passado por lá, porque isso me dá a esperança de que Ele está fazendo algo em mim para me fazer alguém grande. Amém? Já passou por deserto, irmão? Ele está fazendo em você também. Ele nos chamou não para sermos grandes porque nós somos alguém, mas porque Ele em nós é a esperança da glória. Ele nos transforma na sua própria imagem. A imagem dele é grande demais. E naquele tempo eu estava meio que desempregado. Eu não tinha um emprego. Eu na verdade dava uma aula de inglês em uma escola, mas era muito pouco e era só no tempo da noite. Eu também dava algumas aulas particulares em casa. Estava passando um aperto. E a Tayla saía à tarde com os meus meninos para trazer para a escola e para trabalhar aqui na igreja. E eu ficava em casa, porque eu não tinha o que fazer à tarde, então eu ficava em casa. Era uma vergonha ver minha esposa saindo para trabalhar e eu tendo que ficar lá.
Mas eu percebi que Deus estava usando aquele tempo de humilhação, de disciplina, para construir algo em mim. E naquele tempo eu ia lavar vasilha para Tayla, ouvindo o pastor Eibe. E eu ficava ali ouvindo as ministrações dele. Eu lembro que eu escolhia a ministração de acordo com o dia. Fosse um dia que eu estava mais triste, eu ouvi uma ministração sobre alegria. Eu aprendi muito sobre discipulado, sobre célula naquela época. E eu comecei a criar uma disciplina de sempre estar ouvindo o pastor Eibe. Eu sempre tirava na parte da tarde um tempo de oração. E eu sempre lia a Bíblia. O pastor Romeu tinha me dado uma Bíblia NVI de estudo, dessa grossura. Eu deitava ali na minha cama e ficava lendo aquela Bíblia. E a partir daquele momento eu comecei a criar uma disciplina muito legal com leitura de Bíblia. Eu lembro que depois de um tempo eu estipulei um número de capítulos que eu leria por dia. E eu comecei a ler 10 capítulos da Bíblia por dia. Então um dia eu estava aqui, acho que num Tadel, e meu pai começou a contar a história do pastor Mike Murdock. E o pastor Mike Murdock falou que lia 40 capítulos da Bíblia todos os dias, e que um grande homem de Deus leria pelo menos 20. Eu falei, meu Deus. E meu pai foi e falou, você lê 10, né, vô? Porque eu lembro que eu estava sentado ali, você lê 10. Eu falei, de agora em diante leio 20. E a partir daquele dia eu comecei a ler 20. E eu fui tentando crescer nessa disciplina. E eu cheguei a um tempo que eu, inspirado pelo pastor Sandro, eu consegui ler a Bíblia toda em 30 dias. Eu lia 40 capítulos por dia. Mas eu percebi que muito mais do que a quantidade de leitura, a disciplina era algo que estava fazendo uma coisa dentro de mim. Então eu tentei ler os 40 capítulos, mas foi muito para mim. E eu voltei para os meus 20. E de vez em quando alguém me faz um convite, vão ler a Bíblia toda em 40, vão ler a Bíblia toda em 30, e hoje em dia eu estou recusando, porque eu encontrei um lugar em que eu estou sendo trabalhado. Posso crescer nessa disciplina? Sim. Quero crescer? Quero. Mas hoje eu encontrei um lugar em que Deus está fazendo algo em mim. E a primeira coisa que eu queria falar sobre a disciplina da leitura é que disciplina é uma semente. Se você ler Hebreus 12:11, está escrito que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Irmão, já tive a experiência de falar, vou ler a Bíblia e sentir frio na barriga de alegria. Mas foram poucas vezes. Normalmente eu tive que me empenhar para ler a Bíblia. Normalmente não foi uma coisa que eu estava tão afim de fazer. Mas eu entendi que a disciplina, ela era uma semente que eu poderia colher dos frutos dessa disciplina. Outro dia eu estava conversando com meu pai, ele me fez uma pergunta lá de alguma coisa, e eu dei para ele uma resposta. Ele me perguntou, você ouviu isso de alguém ou é um pensamento seu? Eu falei, pai, é um pensamento meu. E ele falou, olha, o que a Bíblia está fazendo com você é tão legal. E ali eu parei para refletir sobre quem eu era e quem eu estava sendo transformado. E eu percebi que agora eu era tão diferente de quem já fui. Estava tão diferente tudo dentro de mim. E eu acho que um grande problema que a gente tem é que a gente olha para alguém que já venceu tanto nas disciplinas espirituais, e a gente almeja chegar naquele lugar, mas a gente não sabe começar de onde estamos. Então, o que eu tenho para dizer para você a respeito disso é: comece aonde você está. Eu conseguia ler 10 capítulos, mas eu estava desempregado, irmão. Você não está. Hoje eu leio 20, mas eu sou tempo integral. Eu tiro as minhas manhãs para ter tempo com Deus, para ler Bíblia. Eu estou num lugar em que está sendo favorecido. Talvez você consiga ler 3. Você vai ler a Bíblia completa toda vez em um ano. Talvez você consiga ler 6. Você vai ler a Bíblia 2 vezes por ano. 2 capítulos de manhã, 2 na hora do almoço, 2 à noite, pronto. Todo ano você vai ler a Bíblia 2 vezes. Talvez você vai conseguir ler 9. Você vai ler 3 vezes por ano. Mas
De vez em quando a gente estabelece uma disciplina tão pesada que a gente não consegue cumprir. E aí o diabo tem uma arma muito poderosa que é a culpa. E a culpa quer te tirar do lugar que você deveria estar. Já percebeu que de vez em quando a gente comete aquele pecado tão feio? E aí o único lugar que tem resposta para a gente é em Deus, mas a gente corre. A gente faz igual Adão. Eu ir à presença de Deus agora, depois de ter cometido uma coisa tão feia. Mas a resposta era estar lá em Deus, e o diabo nos coloca uma culpa que quer nos afastar. Então por isso, é uma dica que eu estou dando: crie uma disciplina, e ela vai frutificar, mesmo que ela seja uma disciplina menor. Eu falei com uma pessoa: olha, você não está conseguindo orar todo dia 1 hora? Ora 30 minutos, lê 30 minutos de Bíblia, mas faz isso todo dia. Deixa isso virar uma disciplina, porque vai frutificar. Minha mãe me enviou um texto que diz que um psiquiatra, está escrito assim: o psiquiatra Paul Maier fez um estudo sobre os efeitos da meditação na Bíblia e chegou a uma conclusão: a meditação diária sobre a Bíblia com dedicação pessoal é a maneira mais eficaz de obter alegria, paz e maturidade emocional. Em média, são necessários 3 anos de meditação diária na Bíblia para causar mudança suficiente no modo de pensar e no comportamento de uma pessoa para produzir saúde mental e felicidade estatisticamente superiores. Agora nós temos aqui um psiquiatra cristão e ele faz um estudo e ele comprova cientificamente, através dos estudos dele, que a leitura da Bíblia disciplinarmente vai te fazer um bem, vai te criar maturidade emocional, vai te dar paz, vai te dar alegria, vai te dar felicidade. E mais interessante é ver que toda vez que alguém faz um estudo científico, o estudo científico descobre aquilo que já estava escrito na Bíblia, porque nosso Deus é o criador da ciência. Agora nós sabemos que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Sabemos que a palavra é Cristo. E se você olha para os discípulos, por quanto tempo eles andaram com Cristo aqui diariamente? 3 anos e meio. Ele constatou o que já estava escrito há muito tempo. Se você tiver um contato com a palavra diariamente, a palavra é Cristo, isso vai te transformar. Amém? Cara, a Bíblia, ela é uma seta que fica apontando para Jesus o tempo inteiro. Ela vem mostrando Jesus, e por muitas vezes ela mostra escancaradamente, e de vez em quando de forma mais escondida. Queria te mostrar uns exemplos. Olha que legal, vou tentar ser rápido, mas em Gênesis 3:21 está escrito: o Senhor Deus fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e sua mulher. É Jesus, é um símbolo de Cristo. Adão está se escondendo com roupas de figueira, e agora acontece o primeiro sacrifício, e ele é coberto com roupas de peles de animal. E aí Paulo escreve lá na frente: a gente precisa se despir do velho homem e se vestir com um novo homem. O novo homem que precisamos nos vestir é Cristo, ele é nosso alvo. Você vai em Gênesis 14:18, conta a história de quando Abrão se encontra com Melquisedeque. E Melquisedeque, ele é rei de Salém, ele traz pão e vinho e ele recebe dízimo. Agora olha que interessante, Melquisedeque é rei, mas Abrão entrega para ele dízimo, algo que só se entrega para sacerdote. Por quê? Porque ele entende que ele, além de rei, é sacerdote. Agora, todas as vezes que você vê pão e vinho, eles são símbolos claros de Jesus. E vem Melquisedeque, você vai ler em Hebreus, está falando: você agora é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque como Melquisedeque você é sem começo e sem fim. E você sabe que eu estava estudando sobre Jerusalém, e eu descobri que Jerusalém era a cidade de Jebus. Se você ler, você vai ver. A cidade de Jebus foi entregada para Efraim. Efraim não consegue vencer os jebuseus, e depois que Davi se torna rei, ele toma a cidade de Jebus e ele a chama de Jerusalém. Mas antes de ser Jebus, Jerusalém era Salém. Jerusalém era Salém. Por isso Melquisedeque é rei de Jerusalém. Ele já reinava onde Davi reinaria.
e onde seria estabelecido o trono de Cristo. Agora em Gênesis 28:10 está escrito: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Deixa eu te falar, tem de vez em quando umas informações na Bíblia que a gente fica assim: para quê? Para que está me explicando que ele deitou numa pedra, irmão? É porque essa pedra aqui é importante. Diz que ele deitou na pedra e ele põe a cabeça na pedra. E quando ele dorme, ele tem visões do céu. Porque quando a sua cabeça está na rocha, o céu se abre para você. E agora Deus fala com ele e faz algumas promessas. E olha o que ele fala, o que ele faz depois. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou de pé como coluna. Pedra de sustento, pedra angular. Ele levantou ela e fez dela coluna. Aí ele veio e derramou sobre essa pedra, ele derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel, casa do Senhor. E aquele lugar, embora anteriormente chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Ele já parou de falar da pedra há muito tempo. Ele está falando de Jesus, ó. A pedra é Jesus. Agora José vai para a cadeia, ele encontra com o copeiro e com o padeiro, vinho e pão de novo. E eles têm dois sonhos. E quando ele vai contar o sonho, ele diz que o padeiro iria morrer e ia ser pendurado no madeiro. E que o copeiro seria restabelecido à presença do rei. Sabe por quê? Porque Cristo veio sofrer no nosso lugar no corpo, para que ele pudesse entrar na presença do rei e aspergir com sangue o sacrifício perfeito, te tirar da prisão, te levar à presença do rei e te colocar como governo sobre as nações. Jesus está o tempo inteiro em tudo. Eu falei outro dia aqui sobre Elias. Elias chega, ele restabelece o altar, ele diz: o seu nome será Israel. Ele coloca o cordeiro, ele enche aquele altar de água, ele ora e desce fogo do céu. Depois vem João Batista no espírito de Elias, ele está no Jordão, em Israel. O cordeiro que tira o pecado do mundo vem andando, entra no molhado, e ele batiza Jesus e desce do céu o Espírito Santo, que é fogo, irmão. Mais uma, para fechar. Está escrito em Zacarias 6:9: o Senhor me ordenou: tome prata e ouro dos exilados Heldai, Tobias e Gedaías que chegaram da Babilônia. No mesmo dia vá à casa de Josias, filho de Sonfonias. Pegue a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. E ele será sacerdote no trono, e haverá harmonia entre os dois. Meu Deus, mais clareza, mas vou te mostrar que está escancarado. Se você procurar o significado do nome Josué, vai estar escrito assim: Josué significa Deus é salvação, Javé é salvação, ou Jeová é auxílio. O nome Josué tem origem a partir do hebraico Yehoshua ou Yeshua, que significa Deus é salvação, possuindo o mesmo significado de Jesus, forma aramaica de Josué. Esse é assim um dos nomes dados para Jesus antigamente. Josué e Jesus é o mesmo nome. Yehoshua, Yeshua. Agora eu vou ler esse texto de novo. Está no Antigo Testamento. Eu vou trocar Josué por Jesus. Está escrito assim: pegue a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque na cabeça do sumo sacerdote Jesus, filho de Jeozadaque. Jeozadaque significa Deus é justo. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo. Renovo está escrito com letra maiúscula na minha Bíblia, irmão. E ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. Aleluia! Agora, eu li esse texto de 1 João e ele é um texto tão forte.
Eu vou passar rapidamente por ele para te mostrar algumas coisas que eu vi. Está escrito assim: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. A revelação de Cristo, ela acontece quando Deus abre a boca pela primeira vez na Bíblia. E Ele diz: haja luz. Por isso um dos nomes de Cristo é Estrela da Manhã, porque antes de Cristo o mundo jazia em trevas, mas Ele iluminou o mundo. Ele foi a primeira estrela a brilhar. Sabe, ainda não existia sol nem lua, porque a iluminação não vinha disso, a iluminação vinha do próprio Cristo. É por isso que em Apocalipse nós não vamos ter sol e lua, porque o próprio Cristo vai ser o nosso luminar, a estrela da manhã. E quando Deus diz haja luz, começa agora algo a acontecer, que acontece também em nós, quando nós recebemos a palavra. Porque diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Agora eu fui olhar esse termo pairava, e pairar é um voo com pouco movimento. Está dizendo que o Espírito Santo estava sobre a face das águas, mas que ele não se movimentava tanto, ele estava ali planando, até que a palavra é liberada, e o Espírito Santo, que alguns dizem estava ali incubando a terra, estava ali como chocando a terra, começa a se mover e fazer acontecer o que foi proclamado no céu, na terra, e a luz. E você sabe o que Deus quer fazer conosco quando Ele envia a palavra? Primeiro você aceitou Jesus e o Espírito Santo já está aí dentro, mas de vez em quando está precisando de um pouquinho mais de movimento. Sabe o que Jesus fala? Ele fala que o Espírito Santo falaria daquilo que ouviu. O Espírito Santo está esperando uma palavra para mover em você. Talvez ele está aí pairando, irmão. Você sente ele de vez em quando, um arrepio. Mas a palavra faz com que ele te transforme e que haja luz. Agora essa luz te ilumina para que ele possa passar para a segunda parte da transformação, organização. Separa água de água e água de terra. Você agora, quando você põe a palavra para dentro, o Espírito Santo está dentro de você, ele começa a te reorganizar. Você consegue perceber que de água dá até para separar água. Mas não é tudo água? É. Mas tem água que era para ser água do céu e água que era para ser da terra. E agora você começa a viver esse tempo de separação. Ele começa a te dar as terras secas para firmeza, e te dá água nos mares, te dá água nos rios, para você poder se refrescar. Então começa a haver essa organização. E depois da organização vem uma outra parte, a frutificação. Ele disse que a terra produza relva e que produza plantas frutíferas com semente, que produzam segundo a sua espécie. Você recebe luz, você é reorganizado, e agora você começa a produzir um fruto dessa reorganização. Depois ele cria o sol e a lua para governo, porque quando você está frutificando, você pode ser munido de governo. A gente não dá governo para quem não tem autoridade, irmão. Governo é para quem já está frutificando. Um dia a gente estava numa reunião de pastores e a pergunta que foi feita foi: o que vocês fazem hoje que vocês não faziam antes? A gente ficou se olhando. Alguns falaram: talvez mais tempo com Deus, porque eu já era líder de célula antes. Eu já pregava, eu já ministrava, eu já orava, eu já jejuava, eu já lia a Bíblia. E meu pai falou: eu não chamei vocês para fazerem, eu chamei porque vocês faziam. Então o governo, ele vem depois de que você é. A gente alcança o lugar antes. Hoje meu pai deu um exemplo tão bom. Ele falou: alarga as suas tendas porque você crescerá. O alargamento vem antes. A gente cresce antes e depois recebe. Então quando você está frutificando, ele começa a te colocar em posição de governo. E está dizendo que esses luminares, eles governavam para iluminar a terra, irmão. Todo governo que Deus te entregar é para você trazer luz sobre a terra, para você trazer salvação sobre a terra. Depois que ele traz os luminares, ele fala: terra, produza animais, água, produza peixes. Ele começa a nos encher de vida. Ele vai nos dando vida. Ele vai nos dando vida.
Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus chega e fala o seguinte: está cansado? Vinde a mim, eu tenho um jugo para você carregar. Espera aí, Jesus, eu falei que eu estou cansado. Você vai me dar um jugo para eu carregar? É. Porque o meu jugo, ele é um jugo que te dá propósito. Você vai caminhar na mesma direção que eu. Descanso não tem nada a ver com cansaço, ele tem tudo a ver com desfrute. Deus não se cansava e ele descansou no 7º dia. É porque a obra era proposital e estava completa. Aqui ele nos enche de vida, porque agora a gente é frutífero e a gente exerce governo que ilumina a terra. E a vida em nós é saber que a gente tem propósito. E por fim, ele te faz produzir a imagem e semelhança. Porque foi produzido em você a imagem dele. Agora você pode produzir outro que imite a você, porque você está imitando ele. É isso que a palavra faz com a gente. Ela vem nos transformando, ela vem nos quebrando. Então João continua escrevendo. Ele fala: escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Sabe, irmão, Deus podia ter trazido a revelação dele de tantas formas, com tantos sinais. Ele podia falar do céu, ele podia fazer o que quisesse, mas ele decidiu escrever um livro. Ele decidiu colocar toda a informação que você precisava para viver nessa terra num livro. E você sabe qual que é a grande dificuldade? É que quando a gente tem muita facilidade em algo, aquilo perde o valor. E agora esse livro é tão acessível para nós. Quantas Bíblias tenho lá em casa? Meu Deus, umas 10. Mas ele é tão acessível que a gente para de ver o valor que tem nele. E eu estava ouvindo uma ministração do Anderson Silva, e ele falou que tem uma igreja perseguida na China, se eu não me engano muito, que eles têm uma Bíblia lá. E sabe o que é a Bíblia deles? 1 Coríntios 13, ele só tem uma página, porque não conseguiram trazer o resto. Ele disse, eu não sei, ele conta a história de uma pessoa, eu não lembro quem é, mas essa pessoa, ela andou 45 minutos de carro para ir numa igreja perseguida. Ela tinha ficado acho que 6 meses no país, sem conseguir achar um cristão. Então ele achou depois de 6 meses, andou 45 minutos de carro, até um lugar onde esconderam o carro com umas árvores. Depois ele andou 45 minutos a pé para chegar na igreja. E quando chegou na igreja, no final do culto, eles fizeram lá, sabe o que? Eles falaram, hoje nós temos uma família muito triste e também uma família muito alegre. E ele não conseguiu entender. Eles explicaram que existia uma Bíblia para a igreja toda. A família que estava triste estava entregando a Bíblia, porque eles tinham 3 dias para passar com ela. Eles falaram, nós só conseguimos ler de Gênesis até 2 Reis. E agora eles estavam entregando para uma outra família. Sabe quando que eles iam voltar a ver essa Bíblia? Daqui 3 anos. A gente tem todo dia. Virou feijão com arroz. Está escrito em Provérbios que o preguiçoso, ele tem a comida no prato, mas ele tem preguiça de levantar até a boca. Nós temos alimento no nosso prato todo dia. A gente não pode ser preguiçoso, irmão. A gente precisa comer disso aqui. Então João continua, mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Bíblia é luz. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. A Bíblia e Jesus são uma pessoa. Depois ele fala, se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe como é que você expulsa a escuridão de um quarto? Você acende uma luz. Sabe como é que você expulsa a escuridão de dentro? Você enche de luz, você enche do que é bom. É por isso que Paulo fala, encha sua mente do que é nobre, do que é fiel, do que é bom.
porque isso expurga o que é mal. Quando você se enche da verdade, aquilo expurga a mentira, e daqui a pouco você, como Paulo também disse, não é mais levado por qualquer doutrina, não é qualquer coisa que fala com você, porque tem tanta verdade dentro de você, que não são ventos doutrinários fracos que vão quebrar a sua fé. E a última coisa que ele fala é: se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso, e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Sabe por que não tem lugar para a palavra em quem fala que não tem pecado? É porque palavra e Cristo são um. E se você não tem pecado, você não tem necessidade de Cristo. Quem não tem lugar para a palavra, também não tem lugar para Cristo. Nós precisamos achar um lugar para a palavra, porque Ele é a palavra. Irmão, quem não tem lugar para a palavra, perdeu o lugar para Jesus. Eu queria te desafiar, numa disciplina do seu tamanho. Você vai crescer. Daqui uns dias você está lendo mais do que eu, mais do que o pastor Sandro. O pastor Sandro leu 12 vezes a Bíblia num ano. Os pais entesouram para os filhos. A geração anterior, ela é menor que a próxima, irmão. Você vai ser maior. Amém. Você vai ser maior. Amém. Você vai ser maior. Amém. Eu queria chamar o pessoal do louvor, e eu queria fazer com você um ato profético. Não sei se é esse o nome, não. Fica de pé no seu lugar. Pega uma Bíblia. Pega a sua Bíblia. Não trouxe não, só estou com o celular. Abre ele aí na Bíblia. Quem tiver Bíblia de papel, usa de papel. Olha para essa Bíblia. Está escrito que em Cristo habitava corporalmente toda a plenitude de Deus. E Cristo é a palavra de Deus. Por isso hoje a Bíblia é toda a plenitude necessária para a sua e para a minha vida. Essas palavras que estão escritas aí, elas não foram ao acaso. O Espírito Santo, ele inspirou os homens. São palavras certeiras. Não passou nada, não faltou nada. Agora em 1 João 1:1 está escrito: proclamamos a você aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos. Hoje você está ouvindo dele, irmão. Eu estou lendo dele. Aquele que ouvimos e vimos. Olha para a sua Bíblia. Você lembra que eu te mostrei Cristo na Bíblia tantas vezes? Está aí, Cristo está aí. Você não só está ouvindo, você está vendo. Essas palavras são a representação de Cristo. Nós vimos com os nossos próprios olhos, nós tocamos com a nossa própria mão. Você está tocando. Ele é a palavra de vida. Irmão, use essa Bíblia agora como se for Jesus. Sei lá o que você vai fazer, dar um beijo, falar que ama, abraçar. Mas agora como um símbolo de Cristo. Fala alguma coisa para essa Bíblia na sua mão. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto. Até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto.
Até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Ei! A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Ei, Deus! A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Oh, Deus, deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Nós amamos a tua palavra, Jesus. Nós amamos a tua palavra, Jesus. A sua palavra é água que nos limpa. A tua palavra é pão que nos sacia. A tua palavra é esperança para o desesperançado, é cura para o enfermo. A sua palavra é salvação. A tua palavra é luz. Nós amamos a sua palavra. A sua palavra é promessa. Promessa de que o homem pode ser retirado do monturo e assentado com os príncipes. A tua palavra é a nossa herança. A tua palavra fala do nosso futuro. A tua palavra fala da nossa casa. A tua palavra mostra quem somos. Nós amamos a sua palavra, porque a sua palavra nos mostra quem Cristo é, quem Cristo é em nós. Amamos a tua palavra, Jesus. Vamos carregar conosco, escrito, Senhor, em tábuas de carne, escrito no nosso coração. Queremos falar sobre ela de manhã, queremos falar sobre ela de tarde, queremos falar sobre ela de noite. Nós queremos falar da sua palavra o dia inteiro, todos os dias, Pai. Nós queremos que ela seja o nosso alimento todos os dias. Amamos a tua palavra, carregamos a tua palavra. Nós somos cartas, Senhor, lida, Senhor. Começa a escrever em nós a tua palavra, para que quando nos lerem, Pai, lerem a ti. Muito obrigado pela tua palavra, Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Se tornou sequidão, se tornou deserto. Que os homens nos considerem despenseiros dos mistérios de Deus. Que os homens entendam que a igreja é despenseira, tem posse, tem autoridade, tem a chave, tem o governo dos mistérios de Deus. Acerca dos mistérios de Deus, diz a palavra: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem instruiu ao Senhor, quem deu a Ele antes de receber. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente impressa, nós temos a mente impregnada, nós temos a mente impressa. Precisamos que Ele seja impregnado em nós. Eu quero fazer um desafio. O Wolfgang tem falado muito comigo. Mais importante do que quanto você lê
é se você determinou uma disciplina com Deus. Mais importante de qual é a quantidade de capítulos, é a semente, é a disciplina com Deus. Fala com Deus: Deus, esta é a minha disciplina. Fala com Deus. Escolhe qual é a sua. Fala: Deus, eu vou me disciplinar. Eu vou comer essa palavra. 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 Eu vou fundamentar minha história nessa palavra. Eu vou comer a 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 palavra. Eu vou comer da palavra. Eu vou comer a palavra. A Bíblia diz que a profecia foi dada para exortar, consolar e edificar. Uma igreja frágil, fraca, vive atrás de profeta. Porque a profecia não foi dada para dar direção, não foi dada para fundamentar, não foi dada para estruturar, foi para consolar, foi para confortar, foi para edificar. O Senhor pode falar através da profecia, o Senhor pode abrir caminho através da profecia, mas toda vez que Ele faz, a profecia confere com a palavra. É quando você pisa na terra sólida da palavra que você pode ser dirigido. A igreja não pode ficar forçando o profeta a profetizar. A igreja não pode ficar buscando direção no profético. A igreja tem que experimentar o fundamento da palavra. Então os 12 ministérios virão para complementar, para estabelecer o melhor de Deus para nós. Então os ministérios de 12 virão, mas uma igreja sólida conhece o verbo da vida, conhece a palavra de Deus. Quando o pregador prega, quando o pastor prega, a Bíblia diz que o Espírito Santo faz lembrar. A unção já está em você. E quando a palavra já está em você, há um mover para Deus fazer tudo aquilo ser ativado. Em nome de Jesus. Aleluia. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Amém, queridos, amém.